Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 11 da prova objetiva de matemática do PISM-1 de 2020. Ela diz o seguinte: sejam A o conjunto formado pelos números pares que pertencem ao intervalo que vai de 10 raiz de 2 até 20 raiz de 3, e B o conjunto formado pelos múltiplos de 3 que pertencem ao intervalo 5 raiz de 3 até 10 raiz de 5. Quantos elementos possui o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a A? Então é uma questão que pode ser um pouco incômoda até na hora da gente resolver, porque ele não informa para a gente um valor aproximado de raiz de 2, nem de raiz de 3, nem de raiz de 5. É um número irracional e a gente vai ter que trabalhar com uma aproximação que a gente vai ter que chegar nela. Isso não está escrito na questão, em nenhuma página dessa prova tem alguma parte dizendo considere que raiz de 2 valha tanto. Não aparece isso em nenhum momento da prova. Então vamos fazer uma aproximação para essas raízes e aí sim a gente determinar qual que é esse intervalo, mesmo que com uma margem de erro. Então vamos anotar aqui no canto para facilitar para a gente. Raiz de 2. Como é que a gente pode fazer uma aproximação para ela? Lembra que raiz de 2, a pergunta está sendo qual número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 2. Dentre os inteiros que a gente pode pensar, você pensa 1 vezes 1 dá 1. O próximo é o 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, a raiz de 2 tem que estar entre 1 e 2. Entre 1 e 2 a gente tem exatamente 1,5. Mas visto que o resultado tem que dar 2, ele está mais para o 1 do que para o 2. Porque 1 ao quadrado está dando 1. E 2 ao quadrado está dando 4. É um pouco mais para o lado do 1. Então é um pouco menos que 1,5. Difícil de determinar com precisão. Enquanto você esteve estudando, você talvez lembre de algumas questões que você fez que o enunciado pede para você considerar que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Mas vamos colocar 1,5 porque estamos trabalhando com aproximações. 1,5. Raiz de 3. Bom, o raiz de 3 você também pode pensar da mesma forma. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Passou do 3. Então o resultado também está entre 1 e 2. Mas aí então tem que ser maior do que esse 1,5 que a gente calculou aqui para o 2. Então vamos considerar um pouquinho maior, 1,7. Vamos botar um valor assim que inclusive você pode até se lembrar que muitas questões durante o seu estudo devem ter pedido para considerar raiz de 3 aproximadamente 1,7. Agora raiz de 5. Bom, se 2 vezes 2 dá 4, o próximo é 3 vezes 3 vai dar 9. Então a raiz de 5 tem que estar entre 2 e 3, porém mais próximo do 2 do que do 3. Então vamos botar um número pequeno, tipo 2,2, alguma coisa assim. E aí com essas aproximações a gente pode determinar esses intervalos aqui. Vamos lá, 10 raiz de 2 é o início do primeiro intervalo. A gente troca aqui, fica 10 vezes 1,5. A gente sabe que é um pouco menos que 1,5, mas arredonda aqui, vamos colocar 15. E vai até 20 raiz de 3. Substituindo aqui, ficaria 20 vezes 1,7, que isso daria 34. E o outro intervalo, então, 5 raiz de 3. Multiplicando 5 vezes 1,7, dá por volta de 8,5. E o outro 10 raiz de 5, multiplicando 10 por 2,2, dá aí 22. Então, de forma aproximada, vamos considerar esse intervalo aqui. Um é de 15 até 34 e o outro de 8,5 a 22. Listando esses números do intervalo, então, o conjunto A, ele disse que é o conjunto dos números pares nesse intervalo, de 15 a 34. Então, de 15 a 34, a gente tem 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34. E o conjunto B, ele falou que é o conjunto dos múltiplos de 3 nesse intervalo, então, de 8,5 até 22. Então, múltiplos de 3, vamos colocar, então, no 8,5, aí a gente coloca o 9, múltiplo de 3, 12, 15, 18, 21, 24, passou do 22, então a gente vai parar aqui no 21. E aí vem a pergunta, quantos elementos possui o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a A? Então, o nosso conjunto X, quem que está no B, mas não está no A? Ó, o 9, o 12, o 15 e o 21. Então, são 4 elementos nesse conjunto. Vamos marcar aqui a letra B. Mesmo a gente tendo feito aproximações, os limites dos números aqui nos nossos conjuntos não iam coincidir e a gente pode ficar tranquilo que essa resposta aí está certa. Espero que você tenha gostado da resolução. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de prova e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima!